Vamos lá, iniciando a nossa aula sobre administração financeira e orçamentária, receita, despesa e crédito público. O orçamento público é o principal instrumento de planejamento do Estado. Por meio dele, o poder público estima as receitas e fixa as despesas, e além de autorizar o uso do crédito público, viabilizando assim as políticas públicas, né. Estão amarrados aos princípios da legalidade, né, da conformidade com as normas jurídicas, da transparência, publicidade e clareza da gestão dos recursos públicos e sobretudo, da responsabilidade na gestão fiscal. É preciso haver equilíbrio entre receitas e despesas e controle das finanças públicas. A receita pública, conceito. Em sentido amplo, a receita pública são todos os ingressos financeiros, nos cofres do Estado, independentemente de sua origem e natureza. Em sentido estrito, receitas públicas correspondem às receitas orçamentárias, isto é, aquelas que representam as disponibilidades efetivas, destinadas ao financiamento das ações governamentais, né. Ou seja, então, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o MTO restringem a receita pública a apenas aquelas orçamentárias, excluindo-se os ingressos meramente compensatórios. Diferenças entre receita orçamentária e despesa e receita extra-orçamentária. As receitas orçamentárias são ingressos financeiros que pertencem ao Estado, e integram o patrimônio público, né, aumentando o seu saldo financeiro, digamos assim, e pertencem definitivamente ao Estado, e estão previstas na LOA, em regra. Os ingressos extra-orçamentários, por sua vez, são aquelas entradas temporárias, antes chamadas entradas compensatórias no ativo e no passivo. Por exemplo, na forma de calções, fianças, aro, antecipação de receita orçamentária, que é também conhecida como débitos de tesouraria, e restituições de terceiros. Ou seja, os ingressos extra-orçamentários não representam receita pública em sentido estrito, pois o Estado é apenas depositário temporário desses recursos. Classificação da receita orçamentária. Ela classifica por natureza de receita, né, categoria econômica, origem, espécie, receita corrente, receita de capital. Indicador de resultado primário, né, de acordo com seu impacto no cálculo do resultado, primário, fiscal primário ou nominal, né. Destinação de recursos, isso aqui é uma classificação que a receita e a despesa comum. A finalidade dela é o quê? Identificar a origem e a aplicação de cada recurso que entra na conta única, né. E a esfera orçamentária, né, se é fiscal, seguridade social ou investimento. Por que classificar? A classificação da receita orçamentária é obrigatória e assegura padronização, controle e transparência, né, além de fornecer o que a gente chama de trilha de auditabilidade e de verificabilidade, né. Etapas de execução da receita. A execução da receita orçamentária ocorre, em regra, nas seguintes etapas, né: o lançamento, a arrecadação, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, né. A previsão é quando ela é estimada, né, definida na LOA. O lançamento é feito pelo agente da fazenda, né, que procede o registro do crédito e identifica o passivo tributário e o fato gerador dessa obrigação. A arrecadação, que é feito o recolhimento para o agente financeiro do Estado, e o recolhimento, que é a efetiva transferência dos recursos arrecadados para a conta única do Tesouro Nacional. Cada etapa possui regras específicas e nem sempre todas as receitas percorrem esse percurso, mas esse aqui é o percurso geral da receita. A despesa, conceito. A despesa pública corresponde aos dispêndios realizados pelo Estado para a manutenção dos serviços públicos e execução das políticas governamentais. O enfoque orçamentário depende de prévia autorização legislativa, devendo observar os limites fixados na Lei Orçamentária Anual. Limites legais e fiscais também, né, está sujeito a limites fiscais. A realização da despesa deve respeitar os limites legais e fiscais estabelecidos na LRF, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, como, por exemplo, a despesa com pessoal, que é limitada em 50% da receita corrente líquida, no caso da União, e em 60% no caso dos estados e municípios. A finalidade pública, né? Todo dispêndio deve estar vinculado à manutenção dos serviços públicos ou à execução de políticas governamentais legítimas, né. Diferenças entre despesa orçamentária e extra-orçamentária. A despesa orçamentária são aquelas fixadas na LOA e em créditos adicionais, destinadas à execução das ações governamentais e que afetam o patrimônio público.
né. As despesas extra-orçamentárias, por sua vez, são aquelas saídas compensatórias, melhor dizendo, eh, decorrentes de devolução de calção, de restituições a terceiros, pela lógica, não afetam o patrimônio público, né. Trata-se apenas de uma saída de um recurso que entrou temporariamente, né, sob determinada finalidade. A distinção entre despesa orçamentária e extra-orçamentária é fundamental para a correta contabilização dos gastos públicos. Classificação da despesa orçamentária. A despesa orçamentária classifica-se segundo múltiplos critérios, evidenciando onde e para onde os recursos vão, né. Tem a categoria econômica, né, despesa de custeio, despesa de capital, né, eh, distinguindo-se os gastos de manutenção e investimento, né, manutenção da máquina pública e investimento. Natureza de despesa, detalhando o objeto do gasto específico, né, pessoal e encargos, investimento, inversões financeiras. Classificação funcional e programática, né, indicando a função que aquele gasto exerce, né, de acordo com as funções do Estado, seja saúde, segurança, educação. E a esfera orçamentária, né, indicando qual orçamento aquela despesa está vinculada, se orçamento fiscal, se orçamento da Seguridade Social ou se de investimentos das empresas estatais. Etapas de execução, né, começa com a fixação, a autorização do gasto na LOA, segunda fase é a emissão do empenho, né, que é a reserva de dotação para compromisso específico, né, a liquidação, que é a verificação do direito líquido e certo do credor, e o efetivo pagamento, que é o desembolso financeiro da despesa, né. Por que esses estágios importam? As 4 etapas da execução da despesa garantem legalidade e controle rigoroso do gasto público, impedindo comprometimentos irregulares dos recursos. Crédito público. Conceito. O crédito público consiste na captação de recursos do Estado pelo Estado mediante endividamento, com obrigação de restituição futura acrescida de juros e encargos, ou seja, é a contração de uma dívida de natureza onerosa, né. A finalidade, financiar investimentos, viabilizar obras, projetos de infraestrutura que demandam recursos além da arrecadação corrente que nós chamamos, né. Ah, equalizar fluxos de caixa, permite ao Estado também reequilibrar as entradas e saídas de recursos financeiros, né, ou seja, numa potencial insuficiência momentânea de caixa, é possível equalizar essa insuficiência de caixa por meio do endividamento, né, nos casos específicos previstos em lei, como é o caso da antecipação de receita orçamentária, que é uma operação de crédito, né. Eh, refinanciar a dívida pública. É um instrumento também para renegociar e reestruturar obrigações financeiras, né, já existentes, para melhorar o fluxo de caixa e a sua execuibilidade durante a administração em si, né, ou seja, o endividamento público, ele é um importante mecanismo de extensão da capacidade financeira do Estado, né, onde o Estado não é capaz de alcançar com suas receitas próprias, suas receitas, digamos, correntes, né, com a fruição também do seu próprio patrimônio, eles podem o Estado pode, expandir sua capacidade de investimento a partir da contração de dívidas onerosas. Enfim, esse é o fim da nossa apresentação, agradeço a atenção.